Muito bom dia a todas e a todos as pessoas que estão aqui presentes hoje para assistir, refletir e discutir eh, questões relacionadas com direitos básicos e fundamentais das crianças e que têm a ver com o seu processo educativo, que se pretende seja saudável, de forma a que seja possível na nossa sociedade e nas sociedades em geral formar bons cidadãos com consciência cívica. É importante que todos nós possamos refletir sobre o estado atual que a nossa sociedade, porque é essa que mais nos importa, mas as sociedades em geral, mas a nossa sociedade, como é que está a cuidar do processo educativo das crianças, quer seja ao nível da célula básica de socialização de cada uma das sociedades, que é a família, e na ausência de uma estrutura sólida familiar, como é que as instâncias e as entidades do Estado conseguem garantir esse processo educativo quando falta o suporte familiar. Portanto, é com muito gosto que, em meu nome pessoal e também da Polícia Judiciária, me associo a esta reflexão, a esta discussão, neste primeiro painel dedicado à realidade da violência sobre as crianças. Efetivamente, eu, no exercício das funções que desempenho na Polícia Judiciária, lido frequentemente, para não dizer diariamente, com situações de violência, maus tratos sobre crianças e jovens. Como disse o senhor presidente do IAC e o seu diretor da Diretoria de Lisboa e Val do Tejo, aqui há pouco, tudo aquilo que possamos fazer para melhorar o processo educativo das nossas crianças, tudo aquilo que possamos fazer é sempre pouco e fica aquém daquilo que as crianças merecem e têm direito. Olhando aqui para o tema desta conferência, cuidar e proteger, prevenir a violência sobre as crianças, de facto, cuidar e proteger são duas funções fundamentais que cabem, em primeira instância, à família, que é no seio dela que as crianças vêm ao mundo, não é? E na ausência de uma estrutura familiar com capacidades e condições para prover esse processo educativo, caberá ao Estado, às instituições do Estado, que estão devidamente previstas na lei, assegurar esse processo educativo. E se olharmos para a realidade atual, é meu entendimento, é a minha percepção, é uma percepção pessoal. Eu penso que os números que dispomos atualmente permitem-nos dizer que provavelmente não, nem a estrutura familiar, nem as instituições do Estado estão a fazer tudo aquilo que lhes incumbe. Gostaria de vos transmitir aqui alguns números do relatório anual de segurança interna, em jeito de pontapé de saída para podermos começar então a discutir esta temática, e que são os seguintes. Em 2020 foram registados 591 casos de envolvendo vítimas menores em contexto de violência doméstica, o que já indicava um acréscimo de 1,7% relativamente aos dados de 2019. Em 2021 foram registados 639 casos de violência envolvendo vítimas menores em contexto de violência doméstica. Isto é apenas em contexto de violência doméstica. Não estamos aqui a incluir, por exemplo, os crimes contra a vida, os homicídios, os infanticídios,
os maus tratos sobre menores. Portanto, isso é apenas em contexto de violência doméstica. E para já não falar da criminalidade de natureza sexual, que também penso que uma chaga mesmo, é uma chaga que, com que nos debatemos diariamente. Depois, em 2022, foram registados 819 casos, portanto, sempre em crescendo, o que corresponde a um acréscimo de 28,2% relativamente ao ano anterior. Depois, em 2023, foram registados 964 casos, um acréscimo de 17,7% relativamente ao ano anterior. E em 2024 foram registados 1.033 casos, um acréscimo de 7,2% relativamente a 2023. Não tenho ainda aqui, não temos ainda disponíveis, obviamente, os dados de 2025, não concluímos ainda o ano civil de 2025, mas nesta breve análise, entre 2020 e 2024, os casos reportados quase que duplicaram, só no âmbito de agressões a menores em contexto de violência doméstica. Da experiência que vos posso transmitir ao nível dos crimes contra a vida e contra a integridade física grave e também no âmbito dos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual envolvendo circunstâncias de abuso sobre menores, a realidade não é muito diferente desta. Portanto, por isso, daí o facto de eu ter aqui dito que, de acordo com a percepção do que é um investigador criminal que trabalha com estas temáticas, a realidade é difícil e deve interpelar-nos a cada momento. E quem trabalha nestas áreas deve dar, sobretudo na área dos crimes contra as pessoas e com maior acuidade, quando essas pessoas são crianças, são vítimas socialmente vulneráveis, com muito menos capacidade para se defenderem, todos nós temos que dar um pouco mais de nós. O, não basta o normal comportamento. Temos que dar um pouco mais de nós. Estamos a lidar com crianças que, não sendo do nosso sangue, não sendo nossos familiares, são crianças e merecem um futuro digno. As crianças devem ser vistas pelas gerações que as fizeram trazer ao mundo como um ativo tão importante como são, por exemplo, a preservação ambiental. As crianças, aliás, são a esperança de uma sociedade, são o ativo humano mais importante de uma sociedade. Neste painel vamos ter aqui 3 contributos que eu gostaria agora de apresentar. Um primeiro contributo nos é trazido pela doutora Fernanda Salvaterra, tem a ver com um estudo que foi iniciado relativamente à análise de casos de filicídio, isto é, mortes de crianças em contexto familiar, e muitas vezes os agressores, grande parte das vezes, são os progenitores da criança ou então pessoas muito próximas nesse contexto familiar. Depois, numa segunda apresentação, pela doutora Ana Perdigão, traz-nos aqui também uma reflexão subordinada aqui a um tema que eu, não conhecendo ainda o conteúdo da apresentação, atrevo-me a dizer, e o tema é "E porque a justiça é cega?", e depois tem reticências, não conhecendo ainda a apresentação, atrevo-me a dizer que, de facto, a figura que todos nós temos da justiça é uma senhora de olhos vendados, com uma balança e com a balança perfeitamente equilibrada. E os olhos vendados é precisamente para que, independentemente da origem, do extrato social, do estatuto social, da pessoa que necessita de justiça, independentemente dessas origens, a justiça deve ser aplicada.
a figura da justiça está de olhos vendados, não é para que não veja as injustiças que se cometam. Penso que seja esta a imagem que se quer transmitir e, na minha opinião, é um título bastante sugestivo. Portanto, neste caso, como em todas as áreas da justiça, a justiça não deve ser cega, deve estar bem atenta e vigilante. E depois, numa terceira apresentação, a doutora Maria João Cosme vai aqui refletir e vai dar-nos a conhecer melhor o papel da linha SOS criança e jovem, que é muitas das vezes a forma de canalizar para as entidades competentes que têm o dever de prover pelos direitos da criança para que aquela situação eventualmente problemática possa começar a ter um caminho de resolução. E daria então agora a palavra à doutora Fernanda Salvaterra para que procedesse aqui à sua apresentação. Muito obrigado. Então, bom dia a todos. Começo a cumprimentar os meus colegas aqui de mesa. E esta apresentação é um tema, traz-nos um tema que é. Está mais próximo? Ok. Estava a dizer que este é o tema que vos trago, é um tema extremamente chocante, sensível e complexo e muito perturbador. E tem de ser abordado com a máxima sensibilidade, eu até diria com a máxima empatia. O objetivo do nosso estudo não é julgar, mas sim compreender este fenómeno e encontrarmos talvez formas de o prevenir, que novas vítimas aconteçam no seio da família. Feito este aviso, vou passar a apresentar alguns dados do estudo que estamos a desenvolver no IAC, no âmbito do nosso plano estratégico, que é aliás o tema desta conferência, cuidar e proteger, prevenir a violência sobre as crianças. Então, vamos lá passar. Muito bem. Portanto, filicídio é o tema que define a morte de uma ou mais crianças por um ou ambos os pais. Obter números exatos e comparáveis sobre filicídio e infanticídio é complexo, pois os dados oficiais da criminalidade, quer na Europa, quer em Portugal, muitas vezes agrupam estes crimes sob a categoria geral de homicídio. E a definição legal varia entre os países. Por outro lado, pode haver aqui alguma subestimação até dos números, porque na realidade alguns casos podem nunca ser encontrados, não é? Pode ter uma natureza oculta, podem não ser reportados ou, embora encontrados, podem ser classificados de outra forma. Na Europa, anualmente, sabemos que 629 crianças com menos de 15 anos de idade são vítimas de homicídio, alguns deles perpetrados pelos pais ou outros familiares, e em Portugal não temos ainda dados muito concretos sobre a incidência destes casos. Vou fazer aqui um breve enquadramento legal, sem me deter muito sobre isto, mas para perceberem estas diferenças entre homicídio e infanticídio. Portanto, homicídio é quem matar outra pessoa, perdão, tenho que mudar aqui, e é punido com uma pena de prisão de 8 a 16 anos. O homicídio qualificado distingue-se do homicídio simples, digamos assim, se a morte for produzida em circunstâncias que revelam especial censurabilidade ou perversidade. E, portanto, a moldura penal também é outra. Infanticídio refere-se à mãe que matar o filho durante ou logo após o parto, e ainda sob a influência perturbadora do mesmo, que se configura como uma circunstância atenuante que distingue de homicídio e que resulta numa pena mais leve. Depois temos também o homicídio por negligência. Quem matar outra pessoa por negligência também tem uma outra moldura penal.
E ainda encontramos muito nestes casos ainda uma outra acusação ou uma outra condenação, que é a profanação de cadáver ou de lugar fúnebre, quem sem autorização de quem de direito subtrair, destruir ou ocultar o cadáver ou parte dele. Ora, que é que resolvemos fazer este estudo? Nós, IAC. Como já disse, é um tema de facto complexo e é um dos maiores atos de violência contra as crianças. O que é que nós pretendemos? Não pretendemos julgar, pretendemos informar, sensibilizar e promover a discussão sobre como a sociedade, os profissionais e as famílias podem de facto intervir a evitar que estes crimes aconteçam. Portanto, o nosso objetivo é analisar o fenómeno e a caracterização das vítimas e dos seus agregados familiares, compreender as causas, os contextos, as consequências associadas ao felicídio, identificar os principais fatores de risco, da natureza sociofamiliar e psicológica, analisar o contexto psicossocial, histórico e de saúde das famílias, incluindo a sua interação com os serviços sociais e com os serviços de saúde. Como é que iniciámos então este estudo? Este estudo só é possível porque tivemos a inestimável colaboração da Polícia Judiciária, na pessoa do Dr. Pedro Maia aqui presente, que nos facultou, nos identificou, portanto, estes casos. Seguidamente, nós, portanto, queremos estudar os casos de morte das crianças entre 2010 e 2025, portanto, temos casos, está aqui em baixo, de 2009, porque uma dos casos, embora o crime tivesse acontecido em 2009, só foi encontrado em 2010. Portanto, seguidamente, após o contacto com a Polícia Judiciária, que gentilmente nos forneceu, portanto, uma base de dados com o número de casos, havia que contactar os tribunais para termos acesso a dados mais fidedignos no sentido de alguma história sobre as situações. E, portanto, pedimos os acórdãos que tinham sido proferidos. Dos tribunais também temos tido, de facto, colaboração, já nos estão ainda a ser enviados acórdãos, temos já alguns, seguidamente com base nesses acórdãos. Vamos recolher os dados para uma base de dados que construímos para fazermos uma análise quantitativa e também uma análise qualitativa. Ora, dos casos, portanto, identificados, constam 66 crianças, 46% rapazes, 35% meninas. Se virem, esta conta não dá os 100%, porque em algumas situações ainda não temos dados que nos permitam identificar o sexo das crianças. Em termos de faixas etárias, 40% são recém-nascidos, 30% crianças de idade inferior a 3 anos, 9% entre os 3 e os 5, 12% entre os 6 e os 10 e 9% entre maiores de 10 anos. Portanto, como veem, as crianças mais pequeninas são de facto as mais vulneráveis a este tipo de crime. O explotador é a mãe, em 64% dos casos, o pai, em 12%, ambos os pais, em 9%, a mãe e outro familiar, em 6%, o padrasto, o avô, em 3%, pai e outro familiar, e em alguns casos são desconhecidos. Em termos de termos geográficos, sobretudo localizam-se no distrito de Lisboa, e também 41%, e no distrito de Setúbal. Destes casos, resolvemos selecionar para apresentar, na medida que não temos acesso a todos os acórdãos, os casos dos recém-nascidos. Dos 66, 26 são recém-nascidos, e aqui aumenta de facto o portador foi a mãe em quase todos os casos, não é? Em 92% dos casos. A mãe e outro familiar em 4% e ainda desconhecido. Em termos geográficos, também se localizam sobretudo aqui na região de Lisboa e Val do Tejo. Então, foi-nos possível analisar completamente, porque já temos esses acórdãos, 11 casos, 5 rapazes e 6 meninas. Nenhum deles era portador de deficiência, embora um seja desconhecido. Em termos da estrutura familiar,
Em 6 casos, a mãe vivia com a família alargada, em 4 com a família nuclear e um sozinha. A relação, relativamente à relação dos progenitores. Em 4 situações eram namorados ou ex-namorados, em 2 casos eram casados ou em união de facto, uma mãe solteira, uma criança que foi resultado de uma relação extraconjugal e em 3 casos não são conhecidos esses factos. Em 7 casos vem de um estatuto socioeconómico baixo, em 3 médio e um alto. Relativamente à posição na frateria, em 4 casos é o primeiro filho, em 3 o segundo filho, em 2 casos o terceiro filho, num caso é o quarto filho e continuamos a ter alguns dados desconhecidos. As mães têm entre os 17 e os 42 anos de idade, são em 9 casos são de nacionalidade portuguesa, uma apenas estrangeira, de um país de leste e uma desconhecida. Em termos de profissão, 5 têm um trabalho não qualificado, como seja empregada fabril, agrícola, empregada de balcão, 2 estudantes, uma profissional da educação, uma das Forças Armadas, uma administrativa e uma numa situação de desemprego. Em termos de escolaridade, temos a escolaridade sobretudo baixa, segundo, terceiro ciclo, e apenas um caso com ensino superior. E aqui também perguntamos, e o pai, ou melhor, e o progenitor? Pois o progenitor nunca aparece, não há dados, é completamente ausente em todos os processos. Tentamos analisar então os fatores de risco e causas subjacentes. Relativamente à situação económica, 4 aparentemente sem problemas económicos, 4 com problemas financeiros, 2 casos de pobreza. Em termos de problemas de saúde, também sem problemas em 4 casos, 6 casos desconhecemos, não vem referido, portanto, nos acórdãos, e um caso com uma doença infecciosa. Problemas de saúde mental. Em 5 casos não são referidos quaisquer problemas, 3 são identificados quadros depressivos e outros 3 desconhecidos. O que é comum? A gravidez foi oculta em todos os casos e nenhuma das mães tinha também antecedentes criminais. E apenas em 2 casos havia referência a episódios prévios de violência contra crianças. Continuando nos fatores de risco e causas subjacentes, fomos ver então em termos de rede social. Ou seja, rede social, embora tivessem, a maioria delas tem a rede social, mas não havia percepção desse suporte. Ou seja, havia uma rede social que não funcionava efetivamente como suporte. Portanto, as tais 8 tinham família alargada, incluindo amigos, portanto, aparentemente havia uma rede social, 2 sem rede social. Em termos de conflitos relacionais, 2 sem conflito, um caso de violência doméstica, um em que houve abandono do parceiro e nos outros estão desconhecidos. Eventos estressores cumulativos a todos os factos anteriores. Temos, a nível das relações interpessoais e conjugais, instáveis, em 4 casos, falta de suporte emocional e social percebido, né, ou noutros 4 casos. Em 4 situações são referidos perdas e lutos, e em 2 situações problemas de saúde. Apenas num caso estava inserida já no sistema de promoção e proteção, num outro caso foi referido o receio de comprometer o futuro profissional. Também verificámos que em todas elas havia muito este estigma e pressão social em torno de uma maternidade e talvez idealizada e muito medo do julgamento, da rejeição familiar, da censura pública e isto pode levar de facto a atos desesperados. E temos aqui dois exemplos que podemos encontrar nos processos em que a arguida ficou profundamente perturbada e assustada, com receio que os seus familiares mais próximos viessem a saber e a expulsassem de casa. Portanto, nota-se também aqui uma dependência em termos económicos e emocionais. A arguida não queria que os pais tomassem conhecimento, pretendendo evitar o sofrer o vexame social. Em termos de intervenção dos serviços,
7 casos não tiveram qualquer acompanhamento a nível da saúde, 3 tiveram um acompanhamento irregular. Em termos de autoridades, não havia conhecimento prévio de situações de risco pelas autoridades e, em termos de sociais e de proteção à criança, em 10 casos, portanto, não havia qualquer referência a isso. Num caso, portanto, a mãe já tinha tido uma medida de acolhimento residencial quando era criança e, portanto, os filhos que tinha já tinham sido sinalizados por negligência. Portanto, em termos do crime, o portador foi sempre a mãe, a maioria no Distrito de Lisboa. As causas da morte do recém-nascido. Portanto, em 5 casos foi por asfixia mecânica ou fisiológica, muitos por aspiração de mecónio. 3 casos, traumatismos crânioencefálicos. É preciso dizer que estes partos ocorreram todos em que a mãe estava sozinha, numa casa de banho ou em casa, na sua casa, em casa com os familiares em casa, ou no local de trabalho. E, portanto, na fase da expulsão, portanto, o bebê batia ou na sanita ou no chão e isso causava, portanto, os traumatismos cranianos graves. Em 2 situações por negligência grave, por exemplo, por não laqueação do cordão umbilical, por não ter ajuda na respiração da criança e um abandono, portanto, num local público, num pinhal, num local desses. Relativamente ainda ao crime, temos aqui por um lado, ali do lado esquerdo, do vosso lado esquerdo, portanto, aquilo que a acusação do Ministério Público, qual foi a acusação do Ministério Público face a estes casos? Então, em 6 casos, a acusação era de homicídio qualificado e profanação de cadáver, em 3 de homicídio qualificado, em 1 homicídio por negligência e 1 infanticídio e profanação de cadáver. A condenação que tiveram foi diferente, portanto, em 3 casos foi por homicídio e profanação de cadáver, em 2 casos homicídio qualificado, 2 profanação de cadáver, 1 caso de homicídio qualificado e profanação de cadáver e 1 infanticídio e profanação de cadáver. E, portanto, destes 11, 2 foram absolvidos, que estavam inicialmente indiciados por homicídio qualificado e homicídio por negligência e foram absolvidos. As penas aplicadas também foram muito diferentes e variam entre os 20 anos e 1 ano e 3 meses de pena suspensa. Portanto, há aqui uma enorme variabilidade. Portanto, há tribunais diferentes, os julgamentos foram feitos por pessoas diferentes, foi tudo tribunais coletivos. Desculpem. Obrigada. E, de facto, temos aqui muitas diferenças que até agora nós não encontramos, digamos, esta justificação na leitura que fizemos dos processos. Achamos importante que aqui a psicologia forense devia ter um papel crucial na avaliação do estado mental da mãe no momento do crime para determinar ou não a sua imputabilidade. O que é que sabemos até agora em termos de fatores comuns? E isto alarga-se um bocadinho para além destes 11 dos casos também que já analisámos, que não trago aqui tão concretamente, mas que já sabemos. Baixo estatuto socioeconómico, baixo nível de escolaridade, precariedade laboral e financeira, falta de suporte social percebido, portanto, embora haja família, esta família não é percebida como sendo suporte, portanto, não tem uma base segura, não tem em quem confiar, em quem pensar que os pode ajudar numa situação traumática, numa situação de crise, receio da rejeição familiar e social, quadros depressivos ou de perturbação mental. Fatores relacionados com a gravidez e parentalidade. A gravidez, em todos os casos, é indesejada. Houve uma negação ou ocultação da gravidez, apesar de ser perceptível para familiares, amigos e colegas, que, embora desconfiassem, digamos, talvez também optassem por não efetivamente tomar conhecimento. Houve um acompanhamento médico irregular ou ausência total dele, relações conjugais instáveis, em todos os casos, e uma completa desresponsabilização do progenitor. Limitações do nosso estudo. O acesso ao historial completo, individual, familiar e social, que torna-se muito difícil.
Muitas diferenças na redação dos acórdãos, ainda que haja informação básica comum, há muitas diferenças e alguns processos já não estão disponíveis para consulta porque já foram, portanto, arquivados. Queríamos deixar aqui alguns sinais de alerta. A gravidez precoce, o serem primíparas, o ter havido interrupção voluntária de gravidez anteriores, fragilidade na relação familiar, historial de cuidados psiquiátricos, envolvimento no sistema de promoção e proteção da mãe ou dos outros filhos. Verifica-se muitas vezes que a relação da progenitora com a sua família é frágil, pautada por uma comunicação limitada e por uma educação rígida. Estes sinais de facto de alerta devem nos informar para o estabelecimento, digamos assim, de políticas sociais que facilitem o acesso a serviços de saúde e a serviços de suporte às famílias. Como fatores de risco-chave para o infanticídio, temos as gravidezes não planeadas, indesejadas, o isolamento, a ausência de suporte e negação de auxílio, o receio da censura social e da censura religiosa, a desresponsabilização do progenitor, as condições socioeconómicas adversas, a violência doméstica, a violência conjugal e a instabilidade emocional. O que é que, em termos de prevenção e de intervenção, o que é que apelamos aqui? Há algumas ações prioritárias no nível da gravidez e do pós-parto. Rastreio e apoio à saúde mental perinatal, portanto, o rastreio universal, avaliação de sintomas de depressão pré-parto, depressão pós-parto e mesmo da psicose puerperal, que é uma situação muito grave. O encaminhamento social, que seja possível, o encaminhamento social para apoio psicológico, apoio psiquiátrico especializado em saúde mental perinatal. Uma monitorização intensiva, acompanhamento clínico e acompanhamento social. O acesso a serviços de saúde, ao planeamento familiar, à interrupção voluntária de gravidez, reforço a nível social da rede de suporte social, programas de apoio à maternidade, acolhimento, formação, apoio psicológico e social a grávidas e mães, suporte financeiro e suporte logístico para mães em situação de vulnerabilidade, reduzindo, portanto, o risco do stress socioeconómico. Educação para a sexualidade e parentalidade, a nível das escolas, a nível da educação sexual, literacia em saúde mental, perinatal e desenvolvimento infantil nos cursos de preparação para o parto. Intervenção durante e imediatamente após o parto. Apoio hospitalar no pós-parto, apoio emocional e prático nos cuidados com o recém-nascido, minimizando a ansiedade e a sensação de incapacidade. Informação e acompanhamento a nível da amamentação e dos cuidados a prestar ao bebê. A perda de um recém-nascido é uma situação trágica, é um tema de grande complexidade, de saúde mental, das circunstâncias que envolvem a mãe e, portanto, devemos ter alguma benevolência quando os estudamos e devemos tentar, de facto, compreendê-los. O filicídio não é apenas uma tragédia que se cinge à família, é a relação entre pais e filhos, é um sinal extremo de que a comunidade falhou. A justiça pelas vítimas vai muito além da condenação do indivíduo. Trata-se de exigir melhores cuidados de saúde mental e materna, maior suporte social e uma proteção mais robusta e atenta para que nenhuma criança se torne numa vítima silenciosa. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Fernanda Salvaterra, pelo estudo que ainda estão a realizar, mas pelos dados que já nos puderam aqui apresentar. E os estudos sobre a realidade são fundamentais para se poderem tomar medidas assertivas relativamente aos fenómenos que se pretendem debelar. Obviamente que esta problemática nunca se vai resolver na totalidade, é como a perfeição nunca existe, mas devemos olhar para lá e devemos olhar para a possibilidade máxima para estarmos mais próximo dela. Eu passaria já de imediato então a palavra à doutora Ana Perdigão para que pudesse então fazer a sua apresentação
com esta chamada de atenção e porque a justiça é cega. Muito obrigada. Começo por cumprimentar todos, especialmente a mesa, e a ver se tenho voz depois desta exposição que acabamos de ouvir. Se a lei for à procura da sua história para saber como protegeu a criança ao longo do tempo ou como tem acolhido os seus direitos, apercebemos que nem sempre o fez do mesmo modo. Desde o século XV, espalhada por todo o reino, a roda foi um piedoso abrigo onde eram deixadas as crianças expostas ou abandonadas, evitando que muitas mães praticassem o infanticídio para esconder a filiação, por vezes ilegítima. Vais ser abandonado a alheios cuidados, deixando cobertos de mágoa os corações dos teus pais. Refere um bilhete junto de um exposto na roda. Ou então, adeus filha, peço que me perdoes o eu ter-te enjeitado. Não foi por malvadez, mas a minha má sorte. Lê-se num outro manuscrito a acompanhar uma bebê deixada neste sistema giratório que permitia o abandono anónimo. Estas crianças eram recolhidas e entregues a amas ou rodeiras que as criavam até aos 7 anos, idade em que ficavam confiadas ao juiz dos órfãos que decidia dos seus destinos. Há, pois, quem identifica a roda como o nosso primeiro sistema de proteção. 1882 e 1886. Os nossos códigos determinavam que nenhum ato é criminoso quando o ato for autorizado pela lei. Educar as crianças era uma das funções dos pais e por isso qualquer ato mais violento inserido no processo educativo era legitimado pela lei. 1911. A nossa primeira lei de proteção à infância assume que até aí a criança abandonada ou desprotegida nunca despertou a atenção das leis que nos têm regido. Tendo por objetivo atender às crianças estranhas às branduras do amor, cria as tutorias da infância, compostas por um juiz, um médico e um professor, a quem cabia proteger as crianças entregues à guarda da República, decidindo sempre como um bom pai de família, em busca da verdade e no interesse da criança. 1924 e 1959. Surgem os primeiros apelos internacionais expressos nas duas declarações, convidando os Estados a cuidar da criança enquanto ser vulnerável e objeto do direito. 1966. O Código Civil Português distingue os filhos legítimos dos ilegítimos e presta-nos a imagem de família autoritária ao afirmar que os filhos devem honrar e respeitar os pais. A ambos é reconhecido o poder de correção sobre os filhos. 1976. A Constituição da República Portuguesa é alterada. Põe termo à distinção entre filhos legítimos e ilegítimos e acolhe a igualdade parental. Confia ao Estado o dever de proteger a infância. Durante muito tempo, a Sofia calou todos os episódios de bullying que era vítima por parte dos colegas na escola. Falou apenas no dia em que tentou o suicídio do terceiro andar da casa onde vivia com os pais. Não morreu, mas entrou na urgência do hospital em coma, com vários membros do corpo partidos. O seu estado crítico exigiu uma transfusão de sangue, mas os pais logo se opuseram a esta possibilidade. O respeito pela religião que professam não permite transfusões. Foi chamado ao hospital para estar presente na reunião com os profissionais de saúde, os pais da Sofia e os homens das leis fiéis à sua religião. Estes explicaram a razão pela qual a criança não podia ser alvo de uma transfusão e, caso estivesse acordada, ela própria a rejeitaria. Nós esclarecemos que os 10 anos da Sofia não lhe permitem decidir e a possibilidade do recurso ao procedimento de urgência previsto na Lei de Proteção iria ultrapassar a falta de consentimento dos pais da Sofia para a filha levar a transfusão e lhe permitir viver. A oposição dos pais ficou escrita e acionámos o procedimento de urgência por decisão conjunta. A comunicação ao Ministério Público entrou no tribunal no mesmo instante em que a pequena Sofia entrou no bloco operatório do Serviço de Pediatria. 1977. O direito da família é alvo de profundas alterações e da nova versão do Código Civil resulta a imagem de família solidária, já que os filhos devem obediência aos pais, mas estes devem ter em conta a sua opinião nos assuntos familiares importantes. O poder de correção reconhecido aos pais é substituído pelo dever de os educar. (1982)
O Código Penal criminaliza os maus-tratos. Naquela manhã de outono em que as folhas caídas das árvores encarniçadas e amarelas se misturam no chão e cobrem os passeios de Lisboa, o Diniz apareceu na escola marcado no braço. A sua diretora de turma disse ter sido o pai que lhe batera, como tantas outras vezes já acontecera. O Diniz tem 13 anos e ficou a viver com o pai desde o dia em que a sua mãe saiu de casa com a atribuição do estatuto de vítima, tal como a sua irmã mais velha. Mas ele ficou. A escola levou o Diniz à urgência do hospital, onde recebeu tratamento. Ficou algumas horas naquele serviço e foi sinalizado ao núcleo hospitalar de apoio a crianças e jovens em risco. O risco de voltar para junto do pai, o risco de voltar a ser batido. Os profissionais do núcleo falaram com a mãe do Diniz, que confirmou o perfil do pai, um militar austero e violento. A mãe apresentou queixa por violência doméstica na esquadra da PSP e ao Diniz foi atribuído o estatuto de vítima. Pediu a guarda do filho, revertendo a situação atual, e na estreita articulação entre o núcleo do hospital e o serviço jurídico do IAC, tecemos a rede de proteção do Diniz. Falámos com a escola, com a PSP, todas estas entidades a quem a Lei de Proteção reconhece competência em matéria de infância e juventude. O Diniz só teve alta hospitalar, com a garantia que iria para a casa da mãe, e o núcleo sinalizou à CPCJ territorialmente competente. A escola assegurou acesso aos livros do Diniz por parte da mãe, os quais à partida só seriam entregues ao seu encarregado de educação, o pai. O Diniz teve uma consulta no centro de saúde e foi encaminhado para apoio psicológico no nosso instituto. A mãe tem sido acompanhada juridicamente e esclarecida sobre todos os trâmites legais dos processos em curso. O pai não atende o telefone aos técnicos envolvidos. Ainda não foi marcada a diligência que se impõe, a conferência de pais onde será alterada a guarda do Diniz a favor da mãe. Porém, há duas certezas. A lei não permite o recurso a qualquer via para a obtenção de acordo entre os pais e na semana passada sei que o Diniz voltou a sorrir, ainda que nos seus verdes anos fiquem guardadas as folhas encarniçadas e amarelas que no outono sempre caem das árvores. 1990. Portugal ratifica a Convenção sobre os Direitos da Criança e acompanha o seu novo estatuto de sujeito titular de direitos, a quem a lei chama para ouvir e participar nas decisões que lhe digam respeito. E o artigo 19 da Convenção lembra que os Estados-parte tomam todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educativas adequadas à proteção da criança contra todas as formas de violência física ou mental, danos ou sevícia, abandono ou tratamento negligente, maus tratos ou exploração, incluindo a violência sexual. O apelo chegou ao IAC com a certeza de que a mãe da Mariana estava decidida a apresentar queixa contra o marido, pelo que a filha de ambos, com apenas 8 anos de idade, lhe contara. O pai despia-se à sua frente, pedia-lhe para o olhar e lhe tocar nos órgãos genitais, selando estes factos como um segredo só deles. A mãe da Mariana foi esclarecida onde a queixa devia ser apresentada, assim como todas as consequências legais da mesma. Agendámos o atendimento com o piquete da Brigada dos Crimes Sexuais contra Crianças, garantindo a presença do intérprete, dado que a mãe da Mariana não fala bem o português. Firme, manteve a sua decisão. Por ter dificuldades em se deslocar na cidade e em contramão aos horários do marido, fomos por 2 vezes buscar mãe e filha ao colégio particular que esta frequenta, para assegurar as suas presenças nas instalações da Polícia Judiciária. A criança foi ouvida durante cerca de 5 horas, mas a excelência do profissionalismo e competência dos senhores inspectores desta casa não lhe deixaram más memórias. A Mariana saiu e disse-me: "Olha, gostei muito de cá vir e quero voltar." O seu sorriso aliviou o peso do tempo que aguardei na sala pelo fim da sua inquirição, tal como o demorado abraço que a sua mãe me deu à saída das instalações da Polícia Judiciária. 1995. É criado o crime de abuso sexual de crianças. 2001. Entra em vigor a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. Ancorada no novo modelo de intervenção, esta lei apela à responsabilidade partilhada entre as várias entidades que atuam neste domínio, envolvendo toda a comunidade. Em nome do princípio da subsidiariedade, a lei estrutura a intervenção junto das crianças e jovens em risco em 3 níveis. A intervenção social, prestada pelas entidades com competência em matéria de infância e juventude, a intervenção administrativa, resultante da intervenção das cerca de 315 comissões de proteção, e reserva para última a intervenção judicial como missão residual.
No fiel cumprimento deste princípio, dar resposta ao caso individual que nos procura diariamente é tarefa que se impõe ao Serviço Jurídico do Instituto de Apoio à Criança, enquanto entidade com competência em matéria de infância e juventude. A Ana, com 18 anos e um bebê de 3 meses nos braços, foi abandonada pelo pai da criança e desconhecia a possibilidade de requerer uma pensão de alimentos para o filho. O pequeno Francisco, com 6 meses de vida, não estava ainda registado por ser fruto de uma relação da mãe com outro homem que não o marido. A tia da Gabriela, que aguarda de facto a sua sobrinha desde os 2 anos de idade, por esta ser órfã de ambos os pais, não sabia como obter o reconhecimento legal desta situação. José Maria, com 16 anos, quis ser informado sobre o exercício do direito à sua audição no âmbito do processo sobre a regulação do exercício das responsabilidades parentais dos pais. O Bernardo, com 17 anos, transexual, pretendeu saber se a sua idade lhe permite decidir sobre a sua mudança de sexo. Hoje, a Ana recebe uma pensão de alimentos paga pelo pai a favor do filho de ambos. O Francisco encontra-se devidamente registado. A tia da Gabriela é a sua tutora. O Zé Maria foi ouvido na instância de família e menores e o regime da guarda alternada foi alterado a seu favor. O Bernardo assumiu a sua decisão perante os pais em querer alterar o seu sexo. 2008. A saúde organiza-se de forma exemplar para responder aos maus-tratos que afetam as crianças e são criados os núcleos de apoio à criança e jovem em risco nos agrupamentos de saúde e em todos os hospitais com atendimento pediátrico. É com maior orgulho que integro o núcleo hospitalar do Serviço de Pediatria do IPO de Lisboa, onde por vezes, além do cancro, chega ao maltrato e a negligência. E o nosso Código Civil impõe as responsabilidades parentais relativas às questões de particular importância para a vida do filho são exercidas em comum por ambos os progenitores, nos termos em que figuravam na constância do matrimónio. O Rodrigo tinha 2 anos quando a mãe saiu de casa e o levou com ela. Apresentou queixa contra o pai por violência doméstica e obteve desde logo o estatuto de vítima. Ao abrigo da tutela social que advém do mesmo, pediu a transferência do local de trabalho para as ilhas e conseguiu. A marcação de uma consulta no Serviço de Pediatria do IPO, onde a criança é tratada, trouxe mãe e filho a Lisboa. O pai soube-o por mero acaso e nesse dia compareceu também naquele hospital para acompanhar o Rodrigo na consulta. No entanto, no gabinete da assistente social, a mãe garantia que o pai só estaria presente na consulta com a presença policial, já que lhe tinha sido atribuído o estatuto de vítima. Foi feito um atendimento conjunto aos pais. Percebemos que ainda não havia nem acordo nem qualquer decisão em sede de responsabilidades parentais. Confirmámos a existência do estatuto de vítima atribuído à mãe, que aliás o embandeirava como um troféu. No âmbito do processo de crime, não havia aplicação de alguma medida de coação ao pai da criança pela eventual prática do crime de violência doméstica. Então foi explicado à mãe que o pai iria acompanhar a consulta do filho de ambos, pois não havia qualquer motivo que justificasse o contrário. E mais, caso já existisse alguma decisão no reconhecimento desta guarda à mãe, uma consulta em pediatria no IPO é sem dúvida um ato particular de importância na vida de qualquer criança e, como tal, ambos os pais devem acompanhar o filho, assim como serem informados sobre a evolução da sua doença. Pai e mãe estiveram presentes na consulta, mas eu pergunto, com esta postura da mãe, quem retirou afinal a este pai o direito de adormecer o seu filho todas as noites? 2015. O sistema de proteção é alvo de revisão e retira-se da alçada da intervenção das comissões de proteção as situações de abuso sexual intrafamiliar, passando a ser da exclusiva competência dos tribunais. 2017. É reforçada a proteção da criança enquanto vítima de violência e o tabuleiro jurídico que sustenta esta matéria atende a todas as áreas que a envolvem. 2021. Pela prática do crime de violência doméstica, em 48 horas o juiz pode impor ao arguido a sua saída de casa de morada de família, trazendo à criança o direito de permanecer em sua casa, vendo sair o agressor. 2025. A lei só permite o casamento a partir dos 18 anos de idade. O casamento infantil é aditado às situações de perigo elencadas na Lei de Proteção. Privilegia-se a aplicação da medida de proteção do acolhimento familiar face ao acolhimento residencial, independentemente da idade da criança, e em alguns casos a família de acolhimento pode adotar a criança que acolhe.
26 de novembro de 2025. Temos uma Convenção sobre os Direitos da Criança. Há leis, há direitos e há deveres. Mas quem trabalha no sistema de proteção da criança e do jovem acompanha o lento compasso de muitas vidas em espera. Ao consultório social do Instituto Apoio à Criança, onde os casos são discutidos e analisados sobre os 3 olhares, jurídico, psicológico e social, chegou o pedido da Maria. Apoio psicológico para a sua filha Ana, que com 12 anos de idade fora vítima de violação por parte do companheiro da mãe. E garante o artigo 19 da Convenção que os Estados-parte tomam todas as medidas adequadas à proteção da criança contra todas as formas de violência, incluindo a sexual. O agregado familiar da Maria é agora composto por ela e pelos 2 filhos, a Ana e o Pedro, com 8 anos de idade. Vivem numa das poucas barracas existentes no bairro, propriedade do agressor, a qual não tem quaisquer condições de habitabilidade nem higiene. A água e a eletricidade, nem sempre asseguradas, advêm de puxadas da casa de um vizinho e o espaço está infestado de pulgas e ratos. As 2 crianças dormem em colchões repletos de percevejos e os seus corpos testemunham bem as picadas dos bichos e por isso são troçados pelos colegas na escola. Face às queixas sobre o mal-estar causado pelas picadas dos insetos, tentamos marcar uma consulta de dermatologia no serviço de pediatria do hospital da sua área de residência, mas foi-nos dito não existir aí essa especialidade. A consulta foi marcada num outro hospital, mas apenas para 8 meses mais tarde. E o artigo 24 da Convenção assegura que os Estados-parte velam pela garantia que nenhuma criança seja privada do acesso aos serviços de saúde. A Maria já requeriu uma habitação social junto da Câmara, mas a sua candidatura foi indeferida por não reunir os critérios exigidos para a atribuição da casa. Contudo, assume o artigo 65 da Constituição da República Portuguesa que todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade da família. No Instituto Apoio à Criança, os 2 irmãos frequentam as nossas atividades e campos de férias, demonstrando gosto e interesse em participar nas mesmas, cumprindo-se assim o artigo 31 da Convenção, que reconhece à criança o direito a participar em jogos e atividades recreativas próprias da sua idade. Num dos atendimentos, a Maria referiu ser ela o único suporte financeiro do agregado familiar e que o salário do seu ex-companheiro, agora preso, faz falta. Por vezes, deixa de comer para que os filhos o possam fazer. Mas o artigo 27 da Convenção estabelece que os Estados-parte tomam as medidas adequadas a ajudar os pais a assegurar a alimentação, vestuário e alojamento. Em articulação com a técnica da equipa de apoio ao Tribunal, soubemos que, por indicação do Ministério Público, o processo judicial de promoção e proteção aberto a favor da Ana foi arquivado por ausência de matéria de perigo. O abusador está preso. Contudo, decidimos sinalizar estas 2 crianças junto da Comissão de Proteção territorialmente competente. O perigo não foi removido com a detenção do padrasto. O perigo subsiste pela total ausência de direitos destas crianças. E, por fim, lembramos o artigo 28 da Convenção, o qual apela aos Estados que reconheçam o direito da criança à educação e assegurem o seu exercício numa base de igualdade e oportunidades. A Ana transitou para o 7º ano de escolaridade e o Pedro transitou para o 3º ano. Muitas das vezes fazem os trabalhos de casa à luz do telemóvel da mãe, por ser a única luz que ilumina o que leem e o que escrevem. Este será talvez o único direito presente na vida destas 2 crianças. Mas não é o sistema de proteção que lhe garante, são elas mesmas, cada vez que acendem a luz do telemóvel da mãe para estudar. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Perdigão. Um contributo muito importante para esta nossa reflexão, porque para além de ter fornecido uma perspectiva de evolução histórica das estruturas do Estado na proteção dos direitos básicos e fundamentais das crianças, fez também várias descrições de episódios reais que nos convocam e nos trazem à realidade e nos devem fazer despertar
a nossa, portanto, a necessidade de estarmos mais atentos a esta realidade. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Ana Perdigão, pelo seu contributo. E agora passaria por último então a palavra à doutora Maria João Cosme, para que possa então falar, para refletirmos todos sobre o papel da linha SOS, crianças e jovens, como forma de veicular problemas que afetam determinada criança. Muito obrigado. Muito obrigada. Antes de mais, quero cumprimentar aqui os meus colegas de mesa e agradecer, em nome do Presidente do IAC, o convite que me foi feito para ser oradora nesta conferência, e agradecer também à Polícia Judiciária receber-nos de novo nesta casa, já vem sendo um hábito muito bom. Só tentar. Só tentar. Eu sou psicóloga clínica e sou coordenadora adjunta do SOS Criança e Jovem do Instituto Apoio à Criança. Os objetivos gerais do SOS Criança e Jovem são, no fundo, os objetivos também do IAC como um todo. Garantir à criança e ao jovem o direito à palavra e à sua proteção, sensibilizar as estruturas comunitárias e a sociedade para a problemática da criança e do jovem, particularmente em situação de perigo, desaparecimento, exploração ou abuso sexual. Desenvolver ações que contribuam para a intervenção social e educativa, que responda às necessidades da comunidade escolar e garantir o apoio psicológico a todas as crianças e jovens que o solicitem, em termos de objetivos gerais. Não me vou alongar aqui neste esquema, que isto é um esquema que está, inclusive, uma letra muito pequenina, mas é só para se perceber as diferentes respostas do SOS Criança e Jovem em articulação constante com os outros setores do IAC. E eu agora vou especificar um pouco mais as nossas valências, até chegar à linha Criança e Jovem, de apoio à criança e ao jovem, que é aquela que nos vamos debruçar principalmente aqui hoje, por se enquadrar melhor na temática da conferência. Temos, portanto, o atendimento psicológico, que pretende avaliar e acompanhar a nível psicológico crianças e jovens em situações de vulnerabilidade. O grupo-alvo são crianças e jovens até aos 18 anos. A triagem é efetuada através da linha 116-111, que vou explicar depois a seguir. Após esta triagem, há uma colega que distribui as situações pelos técnicos de psicologia, sendo os atendimentos realizados no SOS Criança e no consultório social. Esta resposta integrada do consultório social vai ser depois explicada aqui ao pormenor pela colega Conceição Alves. Contamos sempre muito com o apoio das nossas estagiárias, académicas e profissionais da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que são orientados por todos os técnicos de psicologia do IAC. Temos a Valência Escola Alfaiate, que é um projeto que surgiu com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e é uma atividade que também será explicada, não vou estar aqui a detalhar mais, porque vai ser explicada a seguir pela colega Ana Mendonça, que é responsável por esta atividade. Temos a nossa linha SOS Criança Desaparecida, 116-000, que já foi aqui hoje referida pelo Dr. João Oliveira. O SOS Criança e Jovem, em termos assim fazendo aqui um pouco o histórico para explicar o aparecimento desta linha europeia e também da linha 116-111. O SOS Criança, desde 88, que existe e que vai dando resposta a todas as situações de crianças e jovens, inclusive a situações de risco e também de crianças desaparecidas. No início existia apenas um número fixo, depois, com o apoio do Ministério da Administração Interna, surgiu o número verde 1410, específico para as crianças desaparecidas. Em 2007 foi atribuído ao IAG o número 116-000, um número único europeu, sendo Portugal um dos primeiros países a receber este número. Em 2008 começa então a funcionar em pleno com o suporte da ANACOM. Somos associados e certificados pela Missing Children Europe, que é a Federação Europeia para Crianças Desaparecidas e ou Exploradas Sexualmente, e desenvolvemos anualmente projetos financiados pela Comissão Europeia, por forma a uniformizar procedimentos
partilhar boas práticas e qualificar o nosso trabalho a nível nacional e internacional. Este número está operacional e disponível 24 horas por dia. Entre as 9 e as 19, como já foi aqui referido, são os técnicos do IAC que atendem, e entre as 19 e as 9 horas do dia seguinte, aos fins de semana e aos feriados, este número é direcionado diretamente para a Polícia Judiciária, ficando essas situações depois completamente da responsabilidade da Polícia Judiciária. Esta linha pretende informar, orientar e encaminhar as famílias que pretendam sinalizar o desaparecimento de crianças e jovens. Claro que isto é um trabalho sempre que existe, é possível só de fazer em articulação, principalmente com as autoridades policiais e também em articulação interna com o nosso projeto Rua e com o do CDIJ, por causa das situações de fugas, principalmente. Eu vou-me então debruçar agora sobre a linha SOS Criança e Jovem, 116-111. Portanto, tal como acontece com a linha das crianças desaparecidas, o SOS Criança e Jovem inicialmente dava voz às crianças e aos jovens através de um número fixo e depois de um número verde também a nível nacional. Em 2003 passámos a integrar o CHI, que é o Child Helpline International, que é uma ONG, uma organização não governamental que associa vários congéneres internacionais. Esta ONG foi fundada por 49 Estados-membros. A União Europeia começou, por esta altura também, em 2013, a dar uma maior visibilidade, uma maior importância às linhas de ajuda à criança, e em 2007 é implementado então o número 116-111 como número único, harmonizado pelos Estados-membros. Em 2008 começou a funcionar em pleno em Portugal, com o suporte da ANACOM. Esta linha pretende promover os direitos da criança e do jovem, prevenir situações de risco e maus-tratos, apoiar emocionalmente e orientar para respostas adequadas. Facilita a comunicação entre as crianças e os jovens, fazendo a ponte também com as entidades de promoção que existem na comunidade. O grupo-alvo da nossa linha de apoio são as crianças e os jovens residentes em Portugal e ilhas. Crianças e jovens até aos 18 anos, se bem que uma criança que nos começa a ligar, a contatar connosco aos 16, aos 17, aos 18 e continuar a contatar-nos, nós não impedimos o contacto nunca, portanto não para aos 18, para quando quiserem deixar de nos ligar. Como é um número europeu, isto significa que em qualquer país da Europa, qualquer pessoa que marque 116-111 é atendido pela organização não governamental que seja responsável pelo número, tal como o IAC é o responsável pelo número em Portugal. Se funcionamos das 9 às 19 nos dias úteis, excepto feriados, e é um número gratuito, anónimo e confidencial. O atendimento não é exclusivamente feito por telefone, temos também o WhatsApp, que tem sido uma valência bastante procurada pelos jovens, principalmente. Temos o e-mail e temos o chat online através do site do Instituto de Apoio à Criança. Porquê que os jovens podem e devem e gostam de recorrer ao 116-111? Porque contatar para esta linha, para este número, significa reduzir o medo de julgamento ou de retaliação. Portanto, sem revelarem quem são, os jovens sentem-se mais confortáveis em partilhar os seus problemas que de outra forma poderiam esconder. Facilita pedidos de ajuda em situações sensíveis como a violência, o abuso, o bullying, saúde mental. Promove a sinceridade e a espontaneidade, promovendo conversas empáticas, abertas, verdadeiras, e diminui barreiras de contacto. Muitos jovens só procuram ajuda se tiverem certeza de que não serão expostos. O anonimato é, pois, uma questão dá-lhes, portanto, uma sensação de segurança. O contacto telefónico é gratuito e continua a ser a principal via de comunicação. Portanto, o telefone continua a ser a via mais utilizada para chegarem a nós, ao 116-111. Contudo, tem havido um crescimento muito significativo do recurso WhatsApp, especialmente entre adolescentes, refletindo, obviamente, os seus hábitos digitais. Jovens utilizam muito, efetivamente, o WhatsApp e, portanto, continuam a fazê-lo e cada vez mais também para aceder a este apoio. O e-mail e o chat são também alternativas que são utilizadas. A diversificação destes canais reforça, assim, a proximidade aos diferentes perfis de utilizadores e melhora o acesso ao nosso apoio. Tal como os números refletem, os apelos têm vindo sempre a aumentar ao longo dos anos, intensificando-se nestes últimos dois anos este aumento. Entre janeiro e outubro de 2025, recebemos 2.545 apelos efetivos, nos quais
1.562 referem-se a crianças e jovens em situação de risco. 878 crianças e jovens são do sexo feminino e 543 do sexo masculino. Aqui há alguma diferença, mas nós, mesmo assim, ao longo dos anos, não consideramos esta diferença de género muito significativa. As faixas etárias com mais apelos são entre os 15 e os 17 e entre os 12 e os 14. Registra-se, portanto, um aumento significativo de apelos realizados diretamente pelas crianças e pelos jovens, que recorrem diretamente a nós, sobretudo via WhatsApp. Portanto, continuamos a ter, obviamente, adultos que nos contactam e sinalizam situações de crianças e jovens em risco, mas tem havido realmente este número significativo de apelos feitos diretamente por crianças e jovens, principalmente utilizando este recurso que é o WhatsApp. Este crescimento evidencia assim a importância deste serviço como espaço seguro e acessível para crianças e jovens. As principais temáticas dos apelos, ao longo do tempo, têm sido a violência, a saúde mental, as relações familiares, as relações sociais e os problemas escolares. Os dois principais temas recorrentes nos nossos apelos são, sem dúvida, a saúde mental e a violência. Contudo, há, nos últimos anos, um aumento expressivo dos pedidos de ajuda relacionados com a saúde mental. Este tem sido o tema que se vai destacando, contrariando a tendência dos anos anteriores, nomeadamente anteriores ao Covid ou à pandemia. Portanto, houve aqui uma mudança de paradigma um bocadinho entre o tema da violência para, principalmente, o tema da saúde mental. E isto também é coerente com a procura dos jovens e o acesso dos jovens através do WhatsApp. Violência. Quando falamos de violência, estamos a falar de maus-tratos físicos ou psicológicos, seja a nível familiar, seja a nível institucional. Estamos a falar de negligência, de bullying físico, verbal ou misto, socioemocional, ciberbullying, violência sexual e violência sexual online, que é o caso do grooming, do sextortion, do cybertalking. Quando falamos de saúde mental, estamos a falar de temas ou de problemáticas como sofrimento emocional e psicológico, a depressão, a ansiedade ou ataques de pânico, comportamentos autolesivos, pensamentos suicidas, baixa autoestima, solidão, comportamentos agressivos e impulsividade. Eventuais causas, nisto vamos nós pensando sempre alto para poder melhorar também o nosso trabalho, e as eventuais causas para o agravamento da saúde mental em termos gerais e o aumento deste número de apelos neste âmbito da saúde mental. Pode ser o isolamento físico, decorrente dos confinamentos durante a pandemia, e pode ser o isolamento social, também pelo mesmo facto que dificultou a socialização e o contato entre pares, afetando as suas competências sociais. Vê-se também que existe uma maior exposição às redes sociais e à internet, e há, sem dúvida, um crescimento do número de casos de violência física e online, abuso e exploração sexual. A saúde mental é hoje reconhecida como uma questão central dos direitos da criança, apesar do estigma, falta de recursos e insuficiência de serviços que disponibilizam respostas adequadas e eficazes. Neste contexto, as linhas de apoio como o SOS Criança e Jovem desempenham um papel crucial na promoção de saúde mental de crianças e jovens, oferecendo um espaço acessível, seguro e essencial para o apoio emocional e encaminhamentos adequados. Não sendo um serviço de emergência, porque não somos um serviço de emergência, o SOS Criança e Jovem é, sem dúvida, um serviço de primeira necessidade. Boas práticas. Consideramos boas práticas a escuta ativa e empática, que temos em todos os apelos que recebemos, o respeito pela confidencialidade e pelo anonimato, o trabalho em rede de âmbito nacional, seja com CPCJs, comissões de proteção, escolas, forças de segurança, e a nível interno, obviamente, o nosso trabalho interinstitucional, que é fundamental, a articulação entre os diferentes setores do IAC. E temos também, como boa prática, a cooperação internacional. Trabalhamos muito, não só na nossa casinha, mas tentamos trabalhar de forma articulada e bastante presente com os nossos parceiros internacionais. 116-111 trabalha especificamente com o Child Helpline International e o 116-000 trabalha muito em proximidade com o Missing Children Europe, que é a Federação Europeia para Crianças Desaparecidas e ou Exploradas Sexualmente.
Desafios são muitos, cada vez mais, e prendem-se principalmente com aumentar a divulgação do SOS Criança e Jovem junto das próprias crianças e dos jovens, integrar novas plataformas digitais de contacto com os jovens, utilizando, por exemplo, a inteligência artificial ou o ChatGPT, tem sido aqui um grande desafio pensarmos sobre estas questões, e continuar a sensibilizar os profissionais e a sociedade para o papel da escuta e da proteção das crianças e dos jovens. Considerações finais. Podemos pensar no que é que distingue esta resposta de outras respostas já existentes. Distingue-se pela capacidade de adaptação às necessidades específicas de cada criança e jovem, constitui-se como um dos poucos recursos que oferece o WhatsApp como resposta, e face à diversidade cultural, de género, de contexto familiar, de vulnerabilidade e fatores de risco, adotamos diferentes procedimentos para garantir um apoio eficaz e ajustado a quem o procura. Estamos constantemente a tentar atualizar os nossos conhecimentos e as nossas formas de atuação para chegar cada vez a mais crianças e jovens. O SOS Criança e Jovem é, portanto, uma ferramenta vital de proteção e de apoio. Como tal, divulgar e promover a sua utilização é um dever de todos nós. Vou só ler aqui alguns testemunhos reais de jovens que contactam connosco. Olá, estou a precisar muito de ajuda. Tenho-me sentido vazia há bastante tempo, como se não me identificasse com ninguém. Tenho pensamentos de não querer existir e isto está a tornar-se difícil de aguentar. Esses pensamentos já passaram a pesadelos. Sinto-me sozinha e sobrecarregada e não consigo lidar com isto. Então, uma rapariga. Agora, uma outra rapariga de 14 anos. Amigos, tenho muito poucos. Tenho alguém, mas é de outra escola e nunca tive coragem de desabafar sobre essas coisas. Agora até consigo explicar e entender um pouco melhor, mas antes não. E não sabia o que dizer nem o que desabafar e sabia que ia parecer ridículo. E temos aqui um rapaz que dizia: eu sinto muitas vezes que não posso confiar no meu pai e também, pelo que estive a ver que ele faz, não é coisa de um pai. Podem ajudar-me? E uma rapariga de 14 que diz: é como se eu tivesse tantas máscaras que já não sei qual é a verdadeira. E mais aqui alguns testemunhos. Uma rapariga de 16 anos que dizia: eu detesto sentir-me assim e quero parar de sentir estas coisas todas que sinto. E uma outra jovem de 15: por favor, não estou bem. Eu tenho-me mutilado, mas eu estou a tentar parar. Só não sei como. Acha que eu vou conseguir não me suicidar? E aqui uma outra jovem, também de 14, todos adolescentes. Eu tenho sérios pensamentos suicidas desde os 11 anos. Neste momento tenho 14. Sou acompanhada por uma psicóloga escolar e já fui a uma consulta na Casa de Saúde da cidade, diagnosticada com depressão e ansiedade. Sinto que não há necessidade de eu estar aqui. Sinto que estou a atrapalhar todos. A única razão de eu ainda estar viva são as outras pessoas. E não, nenhuma pessoa é da minha família sequer. Já não sei o que sinto. Estou a afogar-me num monte de emoções. Eu prefiro falar assim por mensagem. Falar cara a cara é difícil para mim. Isto especificamente foi uma situação no WhatsApp, porque efetivamente há muitos jovens que se sentem mais protegidos se não derem a voz, se escreverem só. Aqui um outro testemunho de um rapaz de 16 anos. Eu estou a pensar em fugir de casa uns dias para poder me cortar em paz e deixar as cicatrizes cicatrizarem. E um outro rapaz: às vezes sinto vontade de me matar, como se eu me odiasse tanto. E aqui um testemunho de uma jovem: estou a sentir-me completamente fora de mim. Parece que não estou no meu corpo, que tudo é irreal e que vou enlouquecer ou morrer. Sinto-me como se fosse outra pessoa, como se estivesse a ver o mundo de longe, e é muito assustador. Já estou farta de sentir isto. Tenho vergonha de contar à minha mãe porque acho que ela não entende. Ela quer que eu vá para a escola, mas eu não consigo. Eu só quero voltar a sentir-me eu. Não quero morrer. Tenho medo que isto nunca passe. Só preciso de alguém que me compreenda e que diga o que posso fazer para sair disto. Obrigada por estarem aí. E um outro jovem que diz: não quero morrer. Eu quero morrer, mas tenho medo de morrer. Em conclusão, podemos dizer que cada contacto representa um pedido de ajuda e cada resposta representa a promoção e proteção dos direitos das crianças. Deixo aqui umas imagens
da última campanha que nós lançámos. O marketing, o nosso departamento de marketing tem feito um excelente trabalho a dar visibilidade ao nosso trabalho e, desta forma, com estas brochuras, com cartazes e com outros materiais que vamos, de merchandising, que vamos construindo, não só damos visibilidade ao nosso trabalho, como ajudamos a gerar mais contactos, e mais contactos são mais pedidos de ajuda são mais crianças que são ajudadas e que têm o nosso apoio. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, doutora Maria João Costa, pela sua excelente apresentação. Gostaria aqui de salientar que a indicação dos dados estatísticos acerca do acesso a esta linha e a identificação da própria linha são informações relevantes que nos foram transmitidas. Também a enunciação dos principais problemas que as crianças e os jovens reportam nesta linha, com particular enfoque para situações de violência e também algumas das quais evidenciando problemas ao nível da saúde mental. E depois esta parte final, bastante elucidativa e eloquente, que mais uma vez nos desperta para esta realidade dura e difícil que foi esta parte descritiva de alguns dos conteúdos das pessoas que contactam a linha em desespero. Eu gostaria aqui de salientar que por vezes acontecem suicídios em consequência destes problemas. Portanto, é também uma consequência fatal de situações de maus tratos físicos ou psicológicos que aquela pessoa foi sofrendo ao longo do tempo e chegou a um ponto onde não encontrou outra saída, nem encontrou apoio e acabou por cometer suicídio. Eu posso falar da minha experiência pessoal. Trabalho na área dos homicídios e nos últimos anos temos tido alguns casos, felizmente não muitos, mas temos tido nos últimos 10 anos, recordo-me de 2 ou 3 casos de suicídios de crianças aqui na área da Diretoria de Lisboa e Val do Tejo. E todos os casos que me lembro eram crianças que estavam razoavelmente inseridas num contexto familiar, mas com pouca supervisão parental. Portanto, eu gostaria agora, em jeito de finalização deste nosso painel, de agradecer novamente os contributos das minhas colegas de painel, que foram bastante elucidativos acerca dos dados estatísticos de um problema gravíssimo, que são os filicídios, isto é, os crimes de homicídio que acontecem, de crianças e jovens que acontecem em contexto intrafamiliar. Depois, a perspectiva histórica da intervenção das estruturas do Estado na proteção dos direitos fundamentais das crianças e agora esta última apresentação relativa à linha SOS Crianças e Jovens, que é um ótimo canal de tomada de conhecimento por parte das ONGs, neste caso do IAC, que desenvolvem uma atitude muito meritória e relevante nesta área da proteção dos direitos das crianças. Eu gostaria só então em jeito de conclusão deste nosso painel, de refletir convosco aqui 2 ou 3 problemas que nos parecem ter sido evidenciados com esta nossa reflexão. E o primeiro problema, e que também decorre, como já referi, da minha percepção, que decorre por sua vez da minha experiência profissional. E parece-nos a nós que a estrutura base e fundamental para o processo de educação e socialização das crianças, que é a família, e depois logo a seguir vem a escola, existem certas franjas da nossa sociedade onde esta célula básica não está a desenvolver o seu papel como nós o idealizamos.
E há aqui vários fenómenos que podemos elencar, por exemplo, quadros de violência doméstica pré-existente, a existência de muitos núcleos, de muitas famílias monoparentais, em que a mãe ou o pai que estão a cuidar da criança ou do jovem têm de sair todos os dias para exercer a sua atividade profissional como sustento daquela família e muitas vezes as crianças e os jovens ficam deixados sem qualquer tipo de supervisão. Isto tem levado ao aparecimento de problemas, nomeadamente ao nível da criminalidade juvenil, por exemplo, grupal, é uma dos problemas que está na gênese do aparecimento deste tipo de criminalidade. Mas ainda antes de entrar neste patamar, surgem os atropelos aos direitos das crianças. Algumas das vezes, para além de existir, aliás, apesar de existir uma família, apercebemos de alguma falta de supervisão parental, em que os jovens estão, ou as crianças e os jovens estão de facto inseridos, mas depois não há uma supervisão acerca dos desejos, dos anseios, das preocupações dos jovens e dos adolescentes. E por isso é que eles muitas vezes se sentem perdidos. E nós já percebemos do conteúdo destas chamadas em que revelam de facto uma falta de horizontes, falta de guias para poder prosseguir, e todos nós já passámos por essa fase e há muitas interrogações e precisamos ter sempre alguém que nos apoie e suporte. Depois, para além destes problemas que evidenciamos ao nível da estrutura familiar, as estruturas do Estado, ao nível da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, e depois, logo a seguir, no patamar seguinte, da Lei Tutelar Educativa, eu penso que também merecem atenção e merecem reforço. Merecem reforço porque é a segunda linha. Quando a família falha, o Estado tem que assumir um papel mais ativo e interventivo na proteção neste caso aqui dos adolescentes, já a entrar na fase adulta. Eu dou-vos um exemplo. Eu quando cheguei à polícia em 1995, por exemplo, isto é só decorre da minha experiência, havia muito mais jovens abrangidos no sistema tutelar educativo, havia muito mais centros educativos do que existem hoje. E a criminalidade juvenil já existia, obviamente, mas não existia em níveis e valores que existem hoje. Para finalizar, gostaria de relevar o papel das organizações não governamentais, entre as quais incluímos o Instituto de Apoio à Criança e outras, que fazem um papel muito meritório no sentido de colmatar algumas deficiências e dificuldades que vão existindo. Gostaria finalmente de dizer que, mais uma vez, e relevar isso, que quem trabalha nestas áreas não tem uma responsabilidade acrescida, mas deve ter um compromisso mais efetivo no cumprimento da sua missão. Agora gostaria de abrir o debate. Temos talvez 5, 10 minutos, se me é permitido entrar um bocadinho pela hora do coffee break, para quem assim o entender, interpelar aqui as minhas colegas de painel que apresentaram aqui as suas reflexões para poderem obter algum esclarecimento. Portanto, estejam perfeitamente à vontade nesse sentido. Muito obrigado. Existe portanto, um microfone disponível, vejam, não se inibam, isto é uma discussão aberta e os contributos também vêm da parte da plateia, obviamente. Penso que não seja por inibição, ou o debate foi muito esclarecedor, ou então
ou então ainda estamos todos um pouco atordoados com esta realidade. E de facto, não é para menos. Sendo assim, dou por encerrado este painel, agradecendo o convite que me foi efetuado e agradecendo à doutora Fernanda Salvaterra, à doutora Ana Perdigão e à doutora Maria João Cosme, o facto de terem trazido tão importantes e eloquentes contributos para esta nossa reflexão. Muito obrigado e bom dia a todos.